Aí vai vir aquela introdução, né? Né? E aí, pessoas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wilker Santos e esse é o canal da JMC. E aí, Cleide, tudo beleza? Tudo bem, Wilker? Como é que está? Eu tô beleza também. A gente vai contar a história do mármore através do canal da JMC, só que para contar a história do mármore, a gente tem que entender de onde que vem essa fonte. Para a gente entender, a gente vai falar para o pessoal que a gente acabou de chegar no São Bento. Sim. E para falar como que foi o começo da nossa cidade, 1990, é isso mesmo? 1900, né? Século XIX. 1900, aí, é isso aí, 1900. 1990 ela conquistou a independência política. Então, aí é isso aí, tá um pouquinho mais à frente, a gente vai voltar um pouquinho mais. Isso, vamos conhecer um pouquinho. 1900, século XIX. Isso. Aí começa por aqui nesse local onde a gente está, que é no São Bento. Isso, Wilker. Então, assim, Orolândia, né? A nossa querida Orolândia, 33 anos de idade, uma menina ainda, novinha, né? Novinha, de independência política, mas tudo começou aqui, né? No São Bento, às margens do Rio Salitre, esse espaço realmente conhecido como Rio Vereda. E foi aqui que as primeiras famílias, Cassimiro Gomes, Dias Gama e Aurora, chegaram buscando um lugar para se estabelecer, para se sustentar. E assim como tantas outras grandes civilizações, né, Orolândia também nasceu às margens de um rio. E a gente fica assim privilegiada com a vista de hoje, né? Embora muitos lugares já seco, mas a gente tem essa alegria de estar aqui contando para a população de Orolândia essa história tão linda que é a história da nossa cidade. E a gente está conversando com o pessoal aqui, enquanto a gente troca uma ideia com vocês, a gente está vendo uma vista bem bacana. Eu vou deixar nas imagens para o pessoal aí, para o pessoal entender o que a gente está falando. Cleide, para a gente falar de Orolândia e a gente falar de 1900, a gente também vai lembrar de um nome, né? Porque Orolândia ele passa por um processo. No começo aqui, como que era o nome aqui? Que hoje a gente está em São Bento, mas quando começou... Isso. Então, Orolândia começou com o nome de Fazenda Engenho Velho, né? Existiam outras fazendas, existia a Fazenda Várzea Nova, aqui Várzea do Poço. Então, assim, existia várias outras localidades. Porém, Orolândia surgiu na Fazenda Engenho Velho. Por que Engenho Velho, né? Porque o pessoal começou a cultivação de cana e aí eles faziam rapadura, seus derivados e assim as famílias se sustentavam numa agricultura bem primária, né? E é interessante ressaltar, Wilker, que nessa época, século XIX, a população mundial ela vivia um período de empolgação, de novidade, de crescimento. Tudo muito novo, né? Desbravando aí. Isso, porque na verdade a gente tinha saído da Revolução Industrial, então era muita novidade. A memória do povo estava voltada para o crescimento. Era a época da independência, muitos países na Europa, na América, se tornando independente da Europa. Inclusive o Brasil, né, ficou independente no início do século XIX. Então, o clima que pairava na sociedade era um clima de conquista, de progresso. E Orolândia ela surge justamente nesse período, num período de conquista, de progresso, de criatividade, né? E assim foi chegando as pessoas para o nosso espaço, habitando e pensando nisso. E somado essas duas famílias, né, Aurora, três famílias, Aurora, Cassimiro e Dias Gama, vieram também, logo por volta de 1930, muitas pessoas do estado da Paraíba, do Pernambuco, que começaram a multiplicar, né? Eles começaram a produzir, cultivar outros tipos de agricultura, a mamona, o sisal, né? O feijão. Então essa chegada desses paraibanos, desses pernambucanos, ela deu uma alavancada na economia. Veio para somar. Veio para somar. Que bacana isso. Isso. E aí foi o momento em que Orolândia surgiu assim com um novo nome, né? Que foi Ouro Branco, já passando a ser distrito. Então, aquela que começou como fazenda, destaque entre as outras fazendas, agora progride para distrito de Ouro Branco, pertencente a Jacobina. Inclusive chamar o pessoal aí para acompanhar a gente nas redes sociais. Você que não é inscrito, está com a gente aqui, está gostando do conteúdo, se inscreve no canal,
porque a gente já tem um conteúdo super da hora falando sobre Ouro Branco. Ai, que Muito coisa legal. boa. E a nossa chegada aqui foi bastante interessante, a gente veio no caminho, a gente queria encontrar o local, né? Sim, sim. A gente quer encontrar o local aonde acontecia esse movimento ali com a cana, né? Porque quando o pessoal chega aqui, aí, hoje a gente não vê mais, né, Cleide, aquele rio que a gente via antigamente. Sim, sim. Mas eu acredito que quando essas pessoas chegaram, esse rio aqui super lindo, ficou mais fácil mexer com a cana, né? Isso, com certeza, viu? Que o rio, ele sempre, o rio, a água, ele é símbolo de vida, de esperança. Então, essas famílias, quando chegaram aqui, eles viram uma oportunidade de sustentabilidade, né? E aí, eu sempre, assim, acho linda a história de Orolândia, porque o Brasil, ele foi fundado sobre engenhos, né? A Bahia tinha engenho, então foi aqui que tudo começou. E Orolândia também parece que dá sequência à história do Brasil, da Bahia, com engenho, né? Aproveitando a produtividade da cana-de-açúcar e trabalhando, fazendo ali o medlaço, a rapadura, né? E inclusive a gente sabe que ainda tem um antigo engenho, né? E a gente está à procura, o pessoal que está acompanhando a gente no canal, fiquem com a gente, que a gente vai encontrar. Agora a gente fala de um tempo, a gente volta lá atrás, Sim. Já se passaram muitos anos, hoje a gente está em 2023, como que você vê, Cleide, a sociedade, porque a gente viu o crescimento, você falou das pessoas que vieram de fora, vieram para somar, que bom que aconteceu isso aí, eles encontraram aqui também uma forma de crescer, né? Que isso é muito legal, você encontrar um lugar que você pode investir e ter o retorno. Mas como que você vê hoje a nossa sociedade aqui em Orolândia? Poxa, viu, que se a gente for comparar, né, a nossa sociedade de 1900, finalzinho do século XIX, início do século XX, hoje século XXI, historicamente a gente pode pensar um período de 100 anos. O que aconteceu com essa sociedade que chegou aqui ainda só desenvolvendo prática de agricultura bem rudimentar e com a sociedade de hoje? O que é que a gente pode comparar, né, dessas pessoas, dessa população orolandense, né? Eu diria que a população ela cresceu, se desenvolveu, porque a economia de Orolândia ela é bastante diversificada. Isso obriga, surge a necessidade de que novas mãos de obras sejam adaptadas. Então, o cultivo do algodão, que foi no período que Ouro Branco se tornou Ouro Branco, trouxe novas pessoas para Orolândia, né? Inclusive o seu Teodoro, que fazia a manutenção das máquinas. E aí eu acho interessante a gente destacar que seu Teodoro não é sobrenome Teodoro, mas é o nome da pessoa, né? Até porque tem isso aí, né? Que o as pessoal... pessoas confundem, isso. né? Então as pessoas confundem seu Teodoro com a família Teodoro e a gente precisa diversificar. Esse Teodoro, ele vem em uma época Do algodão do mesmo. algodão, e ele isso. chega aqui para ajudar. Ele chega para alavancar mesmo Isso. a produção do algodão, porque ele sabe lidar com as máquinas, né? No período em que o algodão é semi-beneficiado, ali mesmo na Praça Ouro Branco, no antigo bar de Seu Dior, tinha uma máquina que fazia todo esse processo. Então, assim, é interessante a gente entender que a demanda econômica muda e a demanda da mão de obra também, porque ela precisa se adequar a novas realidades, né? E logo depois, né, que Ouro Branco já em distrito, seu algodão representado pelo ouro, a riqueza de Orolândia era branca, né? Então ela continua avançando, ela continua buscando novos conhecimentos, novas técnicas, aquelas dificuldades que a população vivia em andar de carro de boi, em trazer produtos, né, roupa, tecido, de Jacobina, de Campo Formoso. Então a população ela foi se fixando aqui, foi formando um comércio mais forte. Então assim, gradativamente a população ela foi demandando e atendendo às suas demandas na própria localidade. Crescendo, né? Crescendo. Ao mesmo tempo, Muito bom isso. Isso. Ao mesmo tempo que a demanda vinha, a população também se adequava, né, Vilke? E você pode perceber pelo mármore. Logo, o mármore chegou aqui, parece que por volta de 1950, salvo engano, e aí a gente percebe que era de uma forma bem rudimentar. E hoje a gente já vê o mármore bem beneficiado, né? Então, Orolândia, né, a nossa querida cidade, o último nome pelo qual é conhecido, que bem faz jus, né? Continua tendo ouro, né?
Ouro na Isso. terra, ouro no ar. Olha aí as nossas eólicas trazendo pessoas do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso lugar super abençoado. Não é? Rio Grande do Norte. Então essa população assim, bem diversificada, de vários estados, de um país que tem dimensão continental, Wilke. Então não é uma população pacata. E é legal falar sobre isso, de você falar dessa grandeza do nosso lugar. Embora muitos só vejam o nosso lugar como algo pequeno, né? Sim, sim. Inclusive, nos meus conteúdos, quando eu compartilho com as pessoas, eu costumo falar, galera, eu tô aqui em Orolândia, cidadezinha pequena, pacata. Mas essa Orolândia pequena e pacata, ela vai longe. Você falou sobre a nossa pedra aí, que é a nossa riqueza, ela tá girando o mundo todo. A gente só precisa enfatizar bastante sobre isso, porque assim, é algo que não é muito falado, as pessoas nem sabem. Tá usufruindo daquilo ali, nossa, de repente você tem uma pedra ali muito massa ali. É daqui, eles não sabem que é dessa cidade pequena, mas a cidade é pequena ao mesmo tempo grande. Que ela vai para o mundo afora. Isso porque falta a publicidade. Isso que você está fazendo aqui, a JMC está fazendo é bacana porque... JMC. Isso, está fazendo é bacana por quê? Porque está levando a nossa história para o mundo. Quantas pessoas pensam que o mármore não vai de Jacobina? Eu tenho colegas em Salvador que quando eu digo, vem da minha cidade, é da tua cidade. Por quê? Porque tudo que é bom assim, o pessoal atribui mais à cidade regional, no caso Jacobina. Que é mais próximo, inclusive mandar até um abraço pro pessoal de Jacobina aí. Verdade. Tá vendo esse vídeo, a gente gosta muito, só que assim, existe até alguns sites que, se você for pesquisar sobre o Bege Bahia, tem alguns sites que falam que é de Jacobina, mas galera, estamos aqui para reforçar. É nosso, beleza? Beleza. Nada contra a cidade, inclusive a gente tem até uma amizade muito boa. Sim. Orolândia Jacobina. É mãe, é a cidade mãe. É mãe, né? Tem essa ligação, a gente costuma ir lá bastante. Só que assim, a pedra é nossa, beleza? E aí, para finalizar, eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre o nome Orolândia, né? Porque o último nome, Orolândia, ela teve 3 nomes, em semelhança ao Brasil, né? Que foi Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, nosso querido Brasil. Orolândia, ela teve 3 nomes, Fazenda Engenho Velho, Ouro Branco e agora a nossa querida Orolândia. Orolândia tem 2 versões para esse nome, né? O primeiro é que teve que mudar de Ouro Branco para Orolândia, quando ela se emancipou, em 1989, por questão de nome mesmo, porque existia outra cidade com o nome de Ouro Branco no estado da Bahia. Fato que já é comprovado, não procede. Não procede. Pode pesquisar na lista dos municípios baianos, só tem, né, a nossa Orolândia. Ouro Branco não existe. Não existe. E existe a questão de muitos não terem gostado também dessa ideia de mudar, né? O pessoal já tinha aquela ideia de ser Ouro Branco mesmo. E mudaram, foi algo que alguns não estavam esperando. E eu creio que essas possíveis causas por que mudar, que é justamente para acalmar o ânimo da população. Porque a população estava satisfeita com o nome do seu povoado, Ouro Branco, né? Então mudar seria uma questão que ia mexer com o emocional das pessoas. Você falou 2 versões, e qual seria a outra aí? Sim, então a segunda é que esse nome foi sugerido por Edson Freire, esposo da irmã Socorro, e ele dizia que é uma terra de ouro e o mármore é o nosso ouro, então ela é a terra rica e que isso cairia muito bem. Então eu acredito, né, que essa segunda opção foi acatada politicamente por quem estava na gestão no momento, pelo grupo político que estava à frente, e o nome foi acatado. Mas realmente a nossa terra, ela é rica de ouro, né? E ela passou por essa ideia de 3 nomes. Sim. Será que existe, bora deixar uma pergunta no ar aqui, será que existe alguma hipótese de mudar o nome novamente? Não. Acho que não, né? De jeito nenhum, porque Orolândia é uma foi cidade bem oficializada, bem abraçada, e a ideia de ouro não é ouro material amarelo, mas no sentido de riqueza. De riqueza. Que a nossa riqueza está na nossa terra. E aí está na terra da agricultura, está na terra do mármore, está no ar. Orolândia é riquíssima. Venha conhecer a nossa cidade. Venha conhecer Orolândia. Que prazer conversar com ela. Aguardem, porque vai vir muito bate-papo super da hora com essa pessoa incrível. No começo eu não falei muito sobre você assim, mas queria deixar para o pessoal que eu estou conversando com uma professora de História. Então a gente achou a fonte certa, a gente conseguiu encontrar alguém que pode ajudar a gente. Então fiquem ligadinhos com a gente aí, que prazer.
Em breve a gente vai estar contando algo muito bacana para vocês aí de um projeto dela que vai ser super da hora. Vocês precisam conhecer muito mais e para quem tem conhecimento e poder dividir isso é muito bom. Muito obrigado, minha irmã. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Obrigada, JMC, pela oportunidade de falar da nossa história.